Bíblia ali meio que me pegou de surpresa, né? Não é bem uma surpresa, mas nós fica apreensivo, né? Porque nós vem para cultuar e depois nós temos que transmitir a palavra do Senhor. E que me dá um temor e tremor, dá, né? Porque trazer a palavra do Senhor, temos que ter muita responsabilidade. Aí eu olho para trás, olho o Marcos Viana, tem Natanael, tem Dinho, olho para o Ivanildo. Às vezes eu falo com o Senhor, me dá só 10% do que o Senhor deu para eles, né? Porque eu sou o menor da casa. Glória a Jesus. Eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite para ouvir e adorar ao nome do Senhor. Então não pare de adorar ao Senhor, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Uma história bastante conhecida de todos os irmãos, né? Mas queremos compartilhar porque às vezes precisamos de algo da parte do Senhor. E nós não entendemos como o Senhor está trabalhando. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor faça do nosso jeito, mas o Senhor, Ele tem a sua forma especial de trabalhar, de tratar, de cuidar, porque quando o Senhor Ele tem promessa nas nossas vidas, acontece algo que nós não entendemos, mas daqui a pouco nós vamos começar a entender o que o Senhor tem para conosco. Livro do Gênesis, capítulo 37, que de José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E entrando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E você senta glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu vejo esta história, uma história bastante conhecida, que nós lemos, mas quando nós lemos ela,
algumas vezes nós começamos a entender algo da parte do Senhor. Muitas das vezes eu já escutei falando algo desse tipo: sonhos não é para você contar, sonhos é para você guardar. Mas quando o Senhor tem uma promessa na vida de alguém, algum dos seus sonhos você precisa contar para que o Senhor cumpra a promessa que Ele tem na sua vida. E eu olho para José e vejo José ali, um jovem alegre, um jovem que ele tem olhado, ele tem agradado aos olhos do Senhor. E Jacó tem esse filho, e a Bíblia vai dizer que é um filho da velhice de Jacó. Porém, os irmãos de José não gostaram do que Jacó fez com José, porque Jacó, ele amava mais a José, assim diz a Bíblia, que todos os seus irmãos. Jacó, ele vai e faz uma túnica para José, coloca uma túnica para José e está falando para ele: ó, você é o meu filho que eu mais amo. E muitos não entenderam isso, muitos começaram a olhar para José. José vai lá inocentemente e conta o seu sonho para os seus irmãos. E começa a desagradar os seus irmãos, começam a olhar, começa a falar: mas que esse menino é um menino sonhador. Que sonho é esse? Até desagradou, chegou a desagradar o seu próprio pai. Chegou a deixar o seu pai meio que nervoso. Seu pai ficou apreensivo, porque ele conta um sonho e ele pergunta para os filhos dele, para José: que sonho é esse que tu tens sonhado? Quantas das vezes você tem sonhos, mas você não consegue entender o propósito de Deus, o que Deus tem para a sua vida? E José, ele vai ali contando os sonhos: eu sonhei isso, eu sonhei isso. Começa a contar para os seus irmãos, e os seus irmãos olham para José e começa a ficar nervoso com ele, diz a Bíblia. De repente, os seus irmãos vão apacentar ovelhas, as ovelhas do seu pai. José, ele está de uma forma ali tranquilo. José, olha para José e vejo José confortável, porque o pai dele amava mais José. Então José era o menor da casa, José era o caçulo, José era o filho, aleluia, da velhice de Jacó. Então Jacó protegia José. Mas muitos não vão entender o propósito de Deus. Mas só resiste o processo quem tem promessa de Deus. Só resiste o processo quem tem promessa de Deus. José ali, ele não se intimidou, ele continua contando os seus sonhos. Ele continua falando com os seus irmãos. Os seus irmãos não estão nada de acordo, porque ele olha e fala bem assim, os irmãos dele olham para José e fala: você, o menor daqui, com esses seus sonhos vocês vão dominar, você vai querer mandar na gente. Eles não conseguem entender isso, porque o Senhor tinha promessa na vida de José. O Senhor, ele não tinha promessa na vida dos seus irmãos, mas todos tinham que ver as promessas do Senhor se cumprindo na vida de José. José, então, ele está ali com seu pai, e o seu pai, diz a Bíblia que fala: vai ver onde estão os seus irmãos. E os seus irmãos, ele está com a mente maliciosa, com a mente deles tramando o mal contra José. Mas eles não sabiam que tudo que eles estavam fazendo era para um cumprimento, para as promessas do Senhor se cumprir na vida de José. Aquele sonho que José contou, talvez eles pensam assim: José está contando, está falando besteira. Mas era tudo propósito do Senhor na vida de José. É para cumprimento da palavra dele, cumprimento das promessas que o Senhor tinha na vida de José. Porque quando o Senhor dá o sonho para José, o Senhor está falando: José, você vai dominar sobre todos eles, você vai ser maior que eles, você vai poder fazer coisas melhores que eles, porque é eu que estou no controle. Mas José inocentemente conta os sonhos.
Às vezes falam para você: ó, todos os sonhos que você tiver, não conte para ninguém. Aí quando eu começo a ler esse texto, eu começo a ver que Deus está falando bem assim, ó: conte esse texto para que o meu nome seja glorificado. Conte os seus sonhos para que o meu nome seja glorificado. José, ele precisava passar por algo, por uma situação, porque aonde ele estava ali, nada ia acontecer na vida dele. José conta esses sonhos. Os irmãos dele não aceitam. Jacó vai lá e fala assim: José, vai lá ver onde estão os seus irmãos. Os irmãos de José, eles não estavam no lugar que o pai deles mandaram. Eles desviaram o caminho, diz a Bíblia. Foram para outros lados. Aí fala bem assim, eles foram desobedientes? Não. Deus estava usando eles, falando bem assim, ó: vai para lá, porque vai passar uma carruagem lá, e eles precisam fazer algo. Eles precisam fazer algo. Esse processo que você está passando não vai te matar, não. O processo que você está passando é para o seu crescimento. O processo que você está passando é que Deus tem promessa na sua vida e vai se cumprir. Arabachai, andarabacai. Aí eu começo a ver Deus trabalhando até na vida dos irmãos de José. Eles vão desviar o caminho. José vem lá procurando: cadê os meus irmãos? A Bíblia diz que tem um homem lá que ele está perdido. José chega e fala assim para eles: você viu os meus irmãos por aí? Aí aquele homem diz assim: ele foi por aí, ó, para Dotã. Ele está do outro lado. Ele está lá do outro lado. Eles foi para lá. Vai José atrás deles, todo alegre, feliz, porque vai levar comida para os seus irmãos. Agora você pensa comigo, José feliz, eu acredito que ele é um menino. Ele foi pulando de alegria: vou levar comida para os meus irmãos. Quando a Bíblia diz que quando os irmãos dele vê José, eles começam um falando para o outro: lá vem o sonhador. Amandoi decai arabachai. Os teus sonhos é os sonhos de Deus. Você pode passar pelo processo, porque Deus permitiu, para que os seus sonhos venham se cumprir. Lá vem o sonhador. Quantos olham para você e falam: ali é sonhador? Quantos olham para você e falam assim: não vai chegar a lugar nenhum? Mas José, aleluia, ele chegou porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus tem promessa na sua vida. Não importa o processo que você está passando, Deus tem uma promessa na sua vida. Ai, oh, Reminai, Rabacai, Andarabachai. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos, porque tem muita gente aqui que o sonho já morreu. Sabe por quê? Porque não está aguentando o processo. Mas mesmo que te jogue na cisterna, continue de pé glorificando ao nome do Senhor, porque Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Lá vem o sonhador. Agora vamos nos reunir aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer com ele. Ele está pensando que ele vai dominar sobre nós. Não vai, não. Nós vamos acabar com ele, Marcos. Vamos pegar eles. Vamos pegar ele. Ele vai ver o que nós vamos fazer com ele. Mas eles não estavam entendendo nada. Que quem estava trabalhando ali era o Senhor. Ele não vai morrer, não. Você não vai morrer, não. Podem se levantar contra a sua vida.
pode te caluniar, pode falar que você não vai chegar a lugar nenhum, mas quando Deus tem promessa na sua vida, o inimigo ele não pode te parar. Pode te jogar dentro da cisterna, porque o inimigo não vai te parar. Aramandai andarabachai. Lá vem José, confiante. Meus irmãos, né? Meus irmãos não vai fazer nada contra mim, né? Eu estou levando comida para ele. Eles vão comer pão. Aí diz a Bíblia que eles chegam. Ele já tramou tudo. Pega José. Eu creio que eles amarram José. Eu acredito que José olha para eles e começa a falar: o que vocês querem comigo? Eu vim trazer pão para vocês. Vocês querem me fazer o mal? Porque essa violência comigo, eu acredito que José ainda ele tenta fugir. Mas eu também acredito, Marcos, assim, que Deus não deixa José fugir. Eu acredito que Deus prende José. Fala: não, daqui você não vai sair não, porque a minha promessa vai se cumprir assim. O processo pode ser dolorido, mas a vitória vai vir. Podem se levantar contra a sua vida, mas a vitória vai vir. Não se preocupe com o processo, não se preocupe quando estiver doendo, porque quando está doendo, você está resistindo o processo e ele vai chegar na sua vida. A vitória vai chegar. Pegam José, a Bíblia diz que pegam José, joga José dentro. Os irmãos dele combinaram: não vamos matar ele não. Vamos só jogar ele lá dentro da cisterna e deixa ele lá. Eu quero ver o que ele vai sonhar agora. Vamos matar o sonho dele. Eles não estavam entendendo era nada. Que ele estava sendo comandado por Deus. Quem estava trabalhando ali era Deus. Mas eles não estavam entendendo. Nós vamos matar o sonho dele. Ninguém pode matar o seu sonho se Deus não permite. Pode existir sim o processo, pode existir sim o desânimo, mas você mesmo arrastando, mas mesmo você cansado, mesmo você parado, mesmo você querendo parar, o processo dói, você querendo parar, fala: Senhor, não aguento mais, mas as promessas do Senhor ainda estão de pé sobre a sua vida. Aí você imagina como que estava José dentro daquele poço. Lá vem a carruagem. Lá vem a carruagem. Aí eles vão e falam bem assim, olha um para o outro e fala: ó, tá vindo a carruagem. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos ganhar ainda um dinheiro ainda. Vamos ganhar um dinheiro e ele não vai mais sonhar. Mas eles não estavam entendendo nada. Vão lá, pega José, vende para os israelitas. Mas as promessas do Senhor vai se cumprir na vida de José. Os sonhos que José sonhou, nem o próprio José está entendendo. Ele fala: e agora? Mas o que eu vou fazer? Colocam José como escravo. Coloca José na casa de Potifar. Caluniam José, colocam José na prisão, faz de tudo para acabar com José, porque ali não era terra de José. Então José ali, ele ficou como escravo, mas as promessas do Senhor na vida de José estavam de pé. As promessas do Senhor na vida de José, ela não morreu não, ela continua de pé. Assim como as promessas do Senhor na sua vida, elas estão de pé ainda. Elas continuam de pé. Continue adorando, mesmo que te calunie, mesmo que te jogue no poço, mesmo que te jogue para baixo.
continue de pé adorando ao Senhor. Continue de pé glorificando ao nome do Senhor. Pastor, mas você não entende. Oh, irmão Daniel, você não entende o processo que eu estou passando. Mesmo doendo, continue adorando ao Senhor. Mesmo se arrastando, acredita no processo. Acredita nas promessas do Senhor, que Ele vai cumprir tudo na sua vida. O mais interessante é que os irmãos de Jacó, de José vai lá com a túnica dele bonitona, né? Imagina só, meu pai me deu uma túnica chique. Eles arrancam a túnica de José e fala: você tinha a túnica, agora a túnica é nossa, né? E ainda foram mentir para o pai dele, falando que mataram um animal, pegaram a túnica, encheram do sangue do animal e vai eles lá levar para o pai. E o pai dele acredita no que eles falam. Fala: a besta fera comeu o meu filho. Tudo mentira. Não adianta caluniar, não adianta mentir, porque tudo era promessa do Senhor na vida de José. Aqueles sonhos que José estava contando lá, é o que tinha que acontecer para José chegar aonde o Senhor queria. Tudo que eles contaram, que José estava contando, era algo que o Senhor, que ia acontecer. É aquele processo dolorido, porque para nós ter vitória, nós não vai chegar ali do nada e Deus vai fazer, não. Vai existir um processo, e o processo ele é dolorido. O processo, às vezes, eles querem nos matar. O processo, eles querem nos deixar para baixo. O processo, eles vêm falando assim: você não vai conseguir. Nós conseguimos acreditar naquilo que eles estão falando, que nós não é capaz, nós não vai conseguir, mas nós vamos conseguir sim. Sabe por quê? Porque aquele sonho de José era o sonho de Deus para nossas vidas. Aquele sonho de José era o sonho de Deus para a vida de José. E da mesma forma que Deus tinha um sonho para José, Ele tem sonhos para a sua vida. Não importa o processo que você está passando, está doendo a ponto de você falar bem assim: vou desistir, é muita calúnia para a minha vida, é muita coisa para a minha vida, eu não estou mais aguentando. E Deus está falando assim: ó, resiste o processo, resiste o processo, resiste o processo, porque eu estou no controle. Resiste o processo, porque é Ele que está no controle. Está difícil, parece que não vai dar mais, mas continua resistindo o processo. Mesmo você se arrastando, resiste o processo, porque você tem promessa. Você tem promessa. Amancho Reminai Nakaya Sayarabashai Ramanda Kandarabashuri Andaramandai Ramancho Reminai Andaramanduki Andarabashaya Nayandaramanduki Andarabashuri Andarabakaya Naichoki Andaramandu Dekandarabashuri Andaramandai Dayandarabashaya Lakanchoki Andaramanduki Andaramandu Ideha. Achokia Ramandui Nayandara Mandui Dekai Achokia Darabashai Nayo Reminayandara Mandui Dekai Chokia Andala Mandui Anayandarabashaya
Aí onde que anduribi que andarabachai. Aí você tem falado bem assim: eu vou desistir porque eu não aguento mais. Eu vou parar porque eu não aguento mais. Mas existe um processo para a sua vida. Existe um processo para a minha vida. E se eu não aguentar o processo, eu não vou chegar. Se José, ele desiste de tudo, ele não ia chegar. Não desista, porque o processo é dolorido, mas a vitória, ela é maior que o processo. O que Deus tem com você é maior que este processo que você está passando. Aí José, ele vai preso, ele é caluniado. Daqui a pouco, José está lá. E José começa a fazer algo impulsionado, eu acredito assim, impulsionado por Deus. Porque a promessa do Senhor, ela tem que se cumprir na vida de José. José aí, ele já passou por muitas coisas. José aí, ele já foi preso. José, ele já foi escravo. José, ele foi caluniado. José, ele foi traído pelos seus irmãos. Coisa que nós não acreditamos muito é que o nosso próprio irmão vai nos trair. Mas isso aconteceu para que as promessas do Senhor se cumprissem. Então não se assuste não. Quando algo começar a acontecer, deixa acontecer, porque é o processo que Deus está fazendo. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Porque é tudo que José sonhou, é o que vai acontecendo com ele. Para ele chegar ao ponto que Deus quer, ele tinha que passar por isso, porque ele tinha que mudar de lugar. José chega a um ponto que ele de escravo, ele de prisioneiro, pastor, na cova que ele estava, ele passou pela cova, ele passou pela prisão, ele passou por calúnia, mas o resultado de tudo isso é que Deus fez de José governador do Egito. Deus fez de José governador do Egito. Talvez você esteja aí pensando bem assim: mas comigo não vai acontecer nada. José era o menor da casa. José, ele ali, eu olho para José e vejo que José não tinha experiência nenhuma. Mas Deus fez com que José adquirisse uma experiência. Não foi muito boa para José. Foi uma experiência ali terrível. Mas José adquiriu essa experiência e agora ele é governador do Egito. Tem coisas que Deus faz que nós não entendemos. Tem coisas que Deus faz e nós olhamos e falamos bem assim: mas Deus trabalha desse jeito? Mas está doendo tanto em mim. Sim, Deus trabalha desse jeito sim. Às vezes tem que doer para que nós chegamos ao ponto que Deus quer. Porque se não doer, nós não valorizamos. Se as coisas não acontecer, nós não valorizamos. Nós não conseguimos entender que foi Deus que fez. Lá vai José, governador do Egito. A fome assola lá na terra dos pais de José. Aí falaram para José, eu olho na Bíblia e falo assim, que deram carta branca para José. José pode fazer tudo que ele quiser. E aonde José colocava as mãos, dava tudo certo, né? Onde nós colocamos as mãos tem que prosperar. Onde nós colocamos as mãos tem que ser abençoado. Eu olho para José e deu tudo certo para José. José agora é governador. José agora está de caluniado, prisioneiro, né? Agora ele é governador. José agora está por cima.
vem atrás para ver se consegue comida. Os irmãos de José. Quem é esse governador? Nem eles mesmos conheceram que era José. José está lá. Aí eu olho assim, vejo assim que um olha para José, outro vai e olha, mas parece que é José. Será que é José? José agora está no comando de tudo. É José que vai tirar eles da fome. Eles queriam matar José. Não se preocupe não. Não se preocupe não com quem queria te matar. Não se preocupa não. Deixa Deus trabalhar. José está aqui agora, ó. Onde José colocava as mãos dele, ó, acontecia tudo. Deixaram tudo na mão de José. Os irmãos dele é José mesmo? Será que é José? Eles não conseguem conhecer José. Eles não conseguem conhecer José. José agora é governador do Egito. E aquele sonho que José teve, agora ele se cumpriu. E José agora que está dominando sobre os seus próprios irmãos. Eles voltam correndo. Ô pai, será que era José? Rapaz, eu acho que era José. Aí eu olho assim e vejo José olhando para a cara deles, falando assim: vocês não me conhecem não, né? Vocês tomaram a túnica que meu pai me deu. Eu olho assim e vejo José falando para eles assim: ó, eu sou José. Aí vai apresentar José. Eu acredito, eu olho assim e vejo assim, vai apresentar José. Oh, mas quem é José? José é governador do Egito. As promessas do Senhor que Ele tem para você é desse jeito. Pode passar o processo, mas as promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida. José está, ó, por cima. Hoje você pode estar por baixo, mas daqui a pouco você vai estar por cima. Quem que caluniou vai ter que ver Deus na sua vida. Quem quis te deixar para baixo vai ter que ver você lá em cima. Sabe por quê? Porque as promessas do Senhor, ela tem que se cumprir na sua vida. Não se preocupa com quem te puxou, quem puxou o seu tapete. Não se preocupa com quem te caluniou. Não se preocupa com aquele que fala assim: não canta nada, não sei o que está fazendo ali. Não se preocupa com aquele que fala bem assim, ó, não prega nada, não sei o que está fazendo ali. Não se preocupa não, sabe por quê? Porque quem vai te exaltar é o Senhor. Porque é o nome dele que há de ser glorificado. Não é o nome de ninguém que há de ser glorificado, a não ser o nome do Senhor. Não se preocupe, porque os irmãos de José teve que ver ele lá em cima. Os irmãos de José teve que descer um pouquinho e entender que era tudo que Deus estava fazendo. Os irmãos de José teve que olhar para José e falar bem assim: mas não é que o sonho dele era verdade mesmo? Ele é o sonhador mesmo, porque o sonhador, ele sonha os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus é maior que os meus sonhos. O que Deus tem preparado para você é maior que o que você acha que vai fazer, porque o que Deus tem para fazer é muito maior. É grande o que Deus tem para fazer. Eu olho e vejo assim, os irmãos de José pensando: que sonho é esse aí? Será que nós vamos trabalhar para José aqui neste lugar? É os pensamentos deles, eu creio assim. Será que vai acontecer dele chegar aqui, o nosso pai falar bem assim: José, vai lá e fala para eles ir lá cuidar das ovelhas? Não. O que Deus tem para você e para mim é maior do que os nossos pensamentos.
Nem José sabia o que Deus tinha para ele. Mas o que Deus tinha para José era ser governador do Egito. Eles não sabiam nada do que eles estavam fazendo, eles não estavam entendendo nada. No coração deles só tinha maldade. Mas era Deus trabalhando, era Deus que está colocando, ó, pega ele, vai. Então pega ele. Às vezes tem coisas que nós pensamos assim, é o demônio. É o demônio que está, ó. É nada, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando para que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas. Nem tudo é o demônio. É Deus trabalhando porque nós não entendemos a forma que Deus trabalha. Às vezes eu me pego e falo bem assim, mas por que isso está acontecendo comigo? O que foi que aconteceu? É Deus nos fortalecendo para nós resistir àquilo que Deus tem para nós, porque nós não conseguimos entender o que Deus tem, mas o que Deus tem para nós é coisas muito grandes. E Deus faz de José governador do Egito. As promessas do Senhor, ele se cumpriu na vida de José e vai se cumprir na sua vida também. E se você tem promessa de Deus, glorifica ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe o presbítero Daniel. Palavra maravilhosa. Palavra maravilhosa. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações onde você passar. Eu não correrei atrás das bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as mãos dos meus pés, sei que as suas